Olá, pessoal! Estudaremos a Lei Orgânica do município de Itaboraí. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso. Faremos também exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando também os simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática. Também os combos promocionais contendo outras temáticas como a história de Itaboraí e também o Estatuto dos Servidores Públicos de Itaboraí. Quando eles estiverem prontos, colocarei os links na descrição desse vídeo, beleza? Bom, além disso, eu também irei disponibilizar um curso contendo os conteúdos comuns no formato de vídeo-aula, organizados em módulos, que irei disponibilizar na plataforma da Hotmart. Quando eles estiverem organizados, irei colocar também os links aqui na descrição desse vídeo. Então, para você acompanhar todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é muito importante, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre a lei orgânica do município de Itaboraí, falando dos princípios fundamentais. Primeiro, entender que todo poder emana do povo. Então, a fonte do poder é o povo. E o povo exerce esse poder através de representantes eleitos, ou seja, indiretamente ou diretamente. Então, a fonte do poder é o povo. O povo detém da sua soberania, a soberania popular, que se manifesta será exercida pelo sufrágio universal, que é o pleno direito ao voto, voto esse direto e secreto, e também igual para todos, tem o mesmo peso para todos os eleitores. Bom, além do povo exercer esse poder indiretamente, quando ele vota, elege um representante político para poder representá-lo, ele também exerce essa soberania diretamente. De que forma? Através do plebiscito, referendo e pela iniciativa popular no processo legislativo. O plebiscito e o referendo são formas de consulta popular. A diferença entre o plebiscito e o referendo é o momento em que está tramitando aquela matéria, aquele projeto de lei. É quando a consulta vai acontecer. O plebiscito, o povo ele é consultado antes da edição desse ato legislativo. Então o povo se manifesta por meio do voto, ou ele concorda ou ele discorda dessa matéria, antes dela tramitar, antes dela ser editada. Já o referendo não, é após o ato. Então cabe à população concordar ou não, ratificar ou não esse ato. Já na iniciativa popular, nós temos uma parcela dos eleitores de Itaboraí, uma parcela significativa desses eleitores, elaborando um projeto de lei que será analisado pela Câmara Municipal. E quais são os poderes do município? Poderes esses independentes e harmônicos entre si. O legislativo e o executivo. Nós não temos o poder judiciário no âmbito municipal, tá? Então, no âmbito municipal, nós temos dois poderes, o legislativo e o executivo. O legislativo é representado pela Câmara Municipal, pelos vereadores, o executivo é representado pelo prefeito, que é o chefe do poder executivo, e nós temos também ele sendo auxiliado ali pelos seus secretários, por exemplo. Também temos o vice-prefeito, né, que ele assume a prefeitura em caso de vacância, no caso do prefeito ele não conseguir dar seguimento por alguma razão. Tá? Então nós temos esses dois poderes, legislativo e o executivo. Eles são independentes, tá? Os poderes eles são independentes, porém eles devem conversar entre si, eles devem ter uma sintonia entre si, tá? Até porque eles fazem parte, juntos eles fazem parte da unidade federativa do Brasil. Bom, o município de Itaboraí, que faz parte, né, da unidade da República Federativa do Brasil, tem por objetivo assegurar a soberania da nação e de seu povo, assegurar que essa soberania popular, onde esse poder advém do povo, que o exerce direta ou indiretamente, que nós vimos ainda há pouco, de fato aconteça, seja assegurado. Assegurar também a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, na busca de um regime democrático, de uma sociedade livre, justa e solidária, isenta de arbítrio e de preconceitos de qualquer espécie. Então aqui nós estamos falando dos objetivos do município de Itaboraí. Importante isso aqui, tá? Importante. Essa parte inicial da lei orgânica, a gente é sempre muito cobrada, tá? Então fiquem bem atentos aqui. Eu sempre friso bem isso, porque nós temos aqui partes bem exploradas pela lei orgânica, e uma delas é essa parte inicial. E aqui nós temos quais são os objetivos desse município. Então é garantir que a soberania popular de fato ela seja exercida, ou seja, que nada impeça, que nenhuma situação impeça
que o povo exerça o seu poder, direto ou indiretamente. Assegurar que as pessoas elas vivam dignamente, que elas tenham dignidade, que elas tenham direito a uma moradia, que elas tenham direito a saneamento básico, a educação de qualidade, que elas tenham direito ao trabalho, a valores sociais do trabalho, a livre iniciativa, que eles possam, né, escolher o ofício que desejam trabalhar, que elas possam ter diferentes escolhas ali em relação à questão política, que elas possam se vincular e ter as suas convicções políticas, elas sejam livres, uma vez que nós vivemos em um regime democrático de direito, que nós tenhamos uma sociedade livre, justa e solidária, em que as pessoas se preocupem umas com as outras e que não tenhamos nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de intolerância. Vamos falar agora dos direitos e deveres individuais e coletivos, dentro do título de Direitos e Garantias Fundamentais, tá? Bom, normalmente nas leis orgânicas essas informações elas não estão na parte inicial. Como está aqui, eu resolvi colocar, tá, gente? Porque eu sei que os elaboradores eles gostam muito de cobrar a parte inicial da lei orgânica, tá? Nem todos têm esse cuidado de buscar o que de fato é relevante. Muitos elaboradores eles copiam e colam mesmo, e aí aquela parte inicial, eles já vão ali naquela parte inicial, copia e cola aquilo que ele acha que tem como você elaborar uma questão de prova, tá? Então, pensando aqui enquanto elaboradora também de questão, eu acho interessante a gente pegar bem firme também essa parte inicial, ainda que eu não vejo, eu não vejo isso sendo muito cobrado, tá, gente? Mas como tá na parte inicial, eu coloquei aqui. Então, compete ao município de Itaboraí garantir que os atos, as leis, né, elas de fato elas aconteçam, elas sejam efetivadas, que os direitos e garantias individuais e coletivos eles sejam respeitados. O município não pode se omitir em relação a isso. O poder público não pode se omitir, ele tem que garantir essa inviabilidade em relação aos direitos constitucionais, ele não pode se omitir e falar, opa, isso não me pertence, não cabe a mim analisar ou me responsabilizar porque um direito fundamental de um indivíduo foi violado. Claro que compete sim ao poder público. Então, se o poder público municipal ele se omitir, ele será responsabilizado, tá? Ele será responsabilizado por isso. Então, são assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas e emolumentos, os seguintes direitos a todos os cidadãos: de petição aos poderes públicos municipais em defesa de direito ou para coibir ilegalidade ou abuso de poder, e de obtenção de certidões em repartições públicas municipais para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Então, qualquer cidadão ele pode peticionar, ele pode abrir uma petição, ou seja, uma solicitação em relação ao órgão competente para poder defender um direito que seja seu, para poder coibir uma ilegalidade, um abuso de poder. Ele pode obter uma certidão numa repartição pública, num órgão público, para defender os seus direitos, para esclarecer alguma situação. Então, o poder público não pode negar a esse cidadão esse direito. Ele não pode negar a esse cidadão essa certidão, esse esclarecimento, essa petição. Bom, os procedimentos administrativos respeitarão a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência de publicidade do contraditório, da ampla defesa da moralidade e da motivação suficiente. Esse princípio da igualdade entre os administrados é a mesma coisa que o princípio da isonomia, tá, gente? É só um outro nome. Ou seja, o tratamento ele tem que ser igual para todos, não tem que ter distinção. Essa publicidade, o princípio da publicidade do contraditório, está ligado ao fato de que todos devem ter acesso às informações relacionadas à parte processual que está em andamento, e também as pessoas que estão envolvidas, né? Eles têm, além de ter acesso a essas informações, têm que ter a oportunidade de poder se manifestar em relação a esse respeito, a esse processo. Garantir que elas possam se manifestar, a parte contrária, possam apresentar alegações, tenham direito de resposta, que possa ser ouvida. É basicamente ouvir o outro lado da história, entendeu? Então você ouviu o outro lado porque ela também tem direito de defesa. O princípio da moralidade tem relação ali com valores, tem relação com você agir de acordo com o que é correto, de acordo com o que a gente entende como sendo de acordo com as regras de conduta estabelecidas pela sociedade, e da motivação suficiente. Ou seja, aquele ato ali ele tem que ter uma motivação, tem que ter algo que gerou aquele ato. E ele tem que ser bem claro isso. Esse ato ele tem que ser válido. Ele tem que ter ali uma motivação que ela seja explícita.
Então, os procedimentos administrativos, eles devem atender a esses princípios que eu falei para vocês aqui, tá? Que é o princípio da isonomia, que é a igualdade entre os administrados, devido ao processo legal, agir de acordo com a lei, né? Da legalidade. Também a publicidade do contraditório, você ouvir o outro lado da história, também deixar com que o outro lado se manifeste, tenha a possibilidade de se manifestar, da ampla defesa, né, que ele possa se defender, da moralidade, agir de acordo com o que a gente considera como certo, né, de acordo com o que foi estabelecido pela sociedade, e da motivação suficiente, que tem uma motivação, que tem uma razão de existir aquele processo ali, uma razão que seja explícita. E ninguém será discriminado ou de qualquer forma prejudicado pelo fato de haver litigado ou estar litigando com os órgãos municipais nas esferas administrativa ou judicial. Então, se você está ali litigando, está contestando alguma coisa em relação a algum órgão público, tá? Você não pode ser discriminado por isso, ser tratado como se você estivesse ali prejudicando o andamento dos serviços públicos, estivesse ali de alguma forma afetando o serviço. Você não pode ser discriminado por isso. Aí, como a gente está falando aqui dos direitos e garantias fundamentais, ele fala aqui do direito de você conseguir peticionar, de você conseguir esclarecer alguma situação, receber uma certidão, de litigar, de você não ser discriminado. E também fala de um direito que é em relação à educação. Parece estar um pouco misturado aqui os assuntos, mas tem a ver, né? Porque o direito à educação está dentro de uma garantia fundamental, né? E aí ele fala em relação aqui ao direito à educação, ele diz que as creches e pré-escolas, elas são entidades de prestação de serviços às crianças para o atendimento das necessidades biopsicossociais na faixa etária de 0 a 6 anos e que elas devem ser instituídas, que deve ser instituído um sistema municipal de creches e pré-escolas, tá? Quem estuda comigo a parte de educação sabe que a gente estuda bastante isso, né? Que a creche é pré-escola, a creche vai de 0 a 3 anos, a pré-escola vai de 4 a 5. E quando você entra no ensino fundamental, você entra com 6 anos, na idade recomendada, tá? Então ele tá colocando aqui, né, que deve ser instituído a educação infantil, que é formada pela creche pré-escola, o sistema municipal da educação infantil, que engloba a creche pré-escola. Vamos estudar agora os direitos sociais, lembrando, gente, que a gente não vai estudar a lei orgânica de cabo a rabo, cada artigo, não é isso, tá? A ideia aqui é a gente estudar aquilo que eu acredito que tenha mais chances de cair na prova de vocês. Então, só para deixar bem claro, tá? A gente vai fazer um estudo mais direcionado e claro que se você conseguir um tempo para você conseguir estudar a lei de cabo a rabo, é sempre bem-vindo, né? O estudo é sempre bem-vindo. Mas aqui a gente não vai fazer isso, a gente vai estudar aqueles pontos que eu considero mais relevantes, ok? Então, vamos para os direitos sociais. Bom, o município ele vai assegurar, no que couber, o pleno exercício dos direitos sociais, inclusive os concernentes aos trabalhadores urbanos e rurais. Sabendo, gente, que os direitos sociais incluem o direito à educação, à saúde, trabalho, lazer, direito à proteção, à previdência, o direito àqueles que estão desamparados, tá? E aí, a lei orgânica de Itaboraí deixa claro que isso inclui os trabalhadores urbanos e rurais, tá? Então, isso inclui também os trabalhadores rurais. Eles acabam ficando à margem e isso não pode acontecer. Então, por isso que deixa bem claro isso. Então, vamos falar da família, da criança, do adolescente e do idoso, tá? As pessoas jurídicas municipais de direito público poderão receber menores de 16 a 18 anos incompletos para estágio supervisionado, educativo e profissionalizante. Pessoas jurídicas de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? Bom, os entes federativos, a União, DF, município, as autarquias, outras entidades, tá? Então, elas podem sim receber esse grupo, menores de 16 a 18 anos, para que eles façam o estágio supervisionado, educativo e profissionalizante. Uma forma de você incentivar esses jovens a ingressar no mundo do trabalho, né, se profissionalizar e se educar em relação a isso. Também as isenções e as imunidades de tributos somente poderão ser concedidas a pessoas jurídicas com fins lucrativos que comprovem prestar assistência através de creches a filhos de seus trabalhadores atendidos os requisitos da lei. Então, você tem uma isenção, uma pessoa jurídica com fins lucrativos, ela conseguir ser isenta em relação a pagar uma taxa, um imposto, ela só conseguirá essa isenção se ela comprovar que ela presta assistência através de creche aos filhos dos trabalhadores que prestam serviço para essa pessoa jurídica com fins lucrativos.
Então, se ela oferece essa assistência, aí sim ela terá isenção e imunidade, caso contrário, não. E claro que esse prazo já passou, mas no prazo de 1 ano, a lei disporá sobre programas de atendimento aos idosos, executados preferencialmente em seus lares, referentes à integração familiar e comunitária, saúde, habitação e lazer. Tá? Esse prazo já passou, evidentemente, tá? Então a ideia é que nós tenhamos programas de atendimento aos idosos, que esses idosos eles sejam parados preferencialmente, né, assistidos preferencialmente em seus lares, junto às suas famílias, mas, se não for possível, né, em locais apropriados para isso. Vamos falar agora da defesa do consumidor. Tá na parte inicial desse documento da lei orgânica, normalmente não está, também não vejo sendo muito cobrado, porém, como tá nessa parte inicial, eu coloquei, tá? Então vamos aqui analisar brevemente a parte de defesa do consumidor. A proteção ao consumidor devido ao poder público acontecerá através de criação de um organismo de defesa do consumidor próprio para isso, né, para atender essa demanda, proibição de propaganda comprovadamente enganosa, ao comprovado abuso na fixação de preços e ao comprovar a demora na entrega de mercadorias, incidindo sobre os infratores uma multa a ser fixada pelo executivo. Então é proibido você fazer ali propagandas enganosas que induzam ao cliente, né, que eles comprem uma mercadoria por uma razão, sendo que essa razão ela inexiste, tá? Então é totalmente proibido isso, e isso pode gerar multas. Responsabilidade das empresas comerciais, industriais de prestação de serviços pela garantia dos produtos que comercializam, pela segurança e higiene das embalagens, pelo prazo de validade e pela troca dos produtos defeituosos. Então as empresas elas vão prestar um serviço de comercialização daqueles produtos, mas também estarem atentas em relação à questão da segurança e da higiene dos seus produtos, das suas embalagens, que elas estejam seguras, para que não tenha nenhum tipo de vazamento, para que não provoque nenhum tipo de acidente, que estejam dentro da validade, e também se responsabilizando em relação à troca de produtos defeituosos. Também a responsabilização dos administradores de sistemas de consórcio ou concurso pelo descumprimento dos prazos de entrega de mercadorias adquiridos por seu intermédio. Então, aquele que está intermediando essa entrega, os administradores do sistema de consórcio e concurso que estão à frente disso, eles se responsabilizam também por esses intermediadores, tá? Pelo descumprimento da entrega, do prazo de entrega das mercadorias por esses que estão intermediando a entrega. Também a obrigatoriedade de informação na embalagem em linguagem compreensível pelo consumidor sobre a composição do produto, a data de sua fabricação e o prazo de sua validade, tá? Então, todas essas informações têm que estar presentes na embalagem, tá? Então, a composição do produto, quando foi fabricado, quando vai expirar a validade desse produto. Também a determinação para que os consumidores sejam esclarecidos acerca do preço máximo de venda e o montante do imposto a que estão sujeitos as mercadorias comercializadas, tá? Então, os consumidores eles devem ter acesso em relação à questão do preço máximo de venda, né, o teto em relação à venda desse produto, para eles terem ciência se estão ali diante de um preço abusivo, por exemplo. Também a autorização à entidade para exercer, por solicitação do município, o controle e a fiscalização dos suprimentos, estocagens, preços e qualidade dos bens e serviços de consumo. Então, também está dentro da proteção ao consumidor, né, que nós tenhamos ali um controle em relação à fiscalização dos preços, de como é que esses produtos estão sendo estocados, se eles estão sendo estocados refrigerados, da forma como deve ser, se eles estão num local bem de iluminação adequada, se eles estão com a qualidade adequada, se o serviço está atendendo a qualidade esperada. Então tem que ter uma fiscalização em relação a isso. Também a atuação do município como regulador do abastecimento, impeditivas da retenção de estoques. Então a ideia é que você não retenha estoque, né? Isso é ruim para todo mundo, né? Então, por exemplo, o produto está chegando à sua data de vencimento, né? Então é importante você identificar isso previamente, já diminuir o preço o valor do produto, por exemplo, para poder fazer com que ele tenha circulação e seja vendido, né? Então é importante analisar essas questões com antecedência para evitar, né, uma retenção de estoque. Então o município ele vai regular esse abastecimento, tá? Ele vai atuar nesse sentido também, de regular, sendo regulador do abastecimento. Vamos fazer a nossa primeira questão de concurso que eu adaptei para o concurso de vocês.
Em breve estarei disponibilizando os simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado como de costume, tá? Esses simulados ajudam demais, né? Vocês gostam muito. Ajudam porque vocês estudam a teoria e depois vocês ajudam na fixação do conteúdo. É uma forma de você exercitar a parte teórica. Além disso, eu também disponibilizo cursos, tá? Eu vou organizar esses cursos na Hotmart com os conteúdos comuns. Quando eles estiverem disponíveis, todas essas informações eu irei colocar na descrição do vídeo, também lá no Instagram do canal, com a Ensina em Ação, ok? Então vamos à questão. A soberania popular, segundo a lei orgânica do município de Itaboraí, será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, mediante iniciativa popular do processo legislativo, referendo, plebiscito. Está correto o que se afirma? Nós vimos isso é muito importante, isso cai, isso despenca em concurso público. Soberania popular, né? Como é que o povo exerce a sua soberania? Isso tem que ser garantido, né? O município ele tem que assegurar a soberania do povo. Exerce como? Diretamente ou indiretamente, né? Diretamente pela iniciativa popular, através de projeto de lei, referendo e plebiscito, que são formas de consulta popular. Tá perfeito, os três estão corretos, tá? Então, todos os itens estão corretos e a letra E é a resposta. E vamos falar agora da organização municipal. Bom, o município de Itaboraí faz parte, né, é integrante da Unidade Federativa do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro. É uma entidade autônoma, exerce suas competências dentro desse território. Bom, o território do município ele tem ali seus limites geográficos e definidos pelos órgãos competentes, compreendendo a área continental e também as suas projeções, e só podendo ser alterado mediante aprovação de sua população e lei complementar estadual, tá? Então, o território de Itaboraí, ele já é definido, seus limites geográficos, eles são definidos por órgãos competentes. Compreende ali a área continental e todas as suas projeções. Para você alterar os limites geográficos de Itaboraí, a população tem que ser consultada, a população, o eleitorado de Itaboraí tem que ser consultado, e tem que ser mediante lei complementar estadual, ok? Além disso, a cidade de Itaboraí é a sede do município, é onde se encontra a sede do município. Como eu falei para vocês, Itaboraí tem as suas autonomias. A gente estuda isso, né? Que os municípios eles possuem as suas autonomias, autonomia administrativa, financeira, autonomia política. Então, dentro da sua autonomia, o município ele editará leis, expedirá decretos, praticará atos e adotará medidas pertinentes a seus interesses, às necessidades da administração e ao bem-estar de seu povo. Então, o município ele tem autonomia para poder editar os seus próprios atos administrativos, expedir os seus decretos, praticar os seus atos, exercê-los e também adotar as suas medidas essas que sejam pertinentes às condutas relacionadas ao seu povo. São símbolos do município a bandeira, o hino e o brasão, representativos de sua história e cultura. Símbolos do município é aquilo que representa o município, são elementos que representam a cultura, a história daquele município. Então, os elementos representativos do município de Itaboraí são a bandeira desse município, o hino desse município e o brasão desse município. Às vezes isso cai em prova, tá? Então, são três: bandeira, hino e brasão. Constituem patrimônio do município, seus direitos, seus bens móveis e imóveis e os seus rendimentos provenientes do exercício das suas atividades de sua competência e da exploração de seus serviços. Então você pode achar que o patrimônio do município é apenas algo que é material, né? Um bem material, um bem móvel, uma rua, uma praça, né? A prefeitura. É mais do que isso. Direitos, ações, isso também é bem. Rendimentos que sejam fruto daquilo que o município exerce, dos serviços exercidos, explorados pelo município, também é bem do município. Bom, e os bens municipais, eles são os seguintes. Eles são bens de uso comum do povo, tais como as estradas municipais, as ruas e as praças. Então, bens de uso comum do povo, o próprio nome já está falando, são bens de uso coletivo, né? Podem ser utilizados por todos os cidadãos, né? Como, por exemplo, as ruas, as praças, as praias, entre outros, tá? Temos também os bens de uso especial, tais como os edifícios ou terrenos utilizados no serviço municipal. Já os bens de uso especial, eles têm ali uma finalidade bem específica, tá? Eles vão atender ao serviço público, ao serviço administrativo. E temos também os bens dominicais, que constituem o patrimônio do município como objeto de direito pessoal ou de direito real. Bom, os bens dominicais, eles são pertencentes a uma pessoa jurídica de direito público,
que assume a qualidade de ser proprietário daquele bem, como por exemplo terras de marinha, terras devolutas, enfim. Bom, a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta depende de prévia avaliação e autorização legislativa. Então, você adquirir um bem imóvel, seja você comprando esse bem ou permutando, trocando esse bem, você vai ter que ter uma prévia avaliação e tem que ter uma autorização por lei. Lembrando que os bens imóveis são aqueles que não podem ser deslocados, eles já têm ali um objetivo para poder, uma finalidade pública, atendem a administração pública e não pode ser deslocado. Por exemplo, atendem ali serviços, prestam serviços, os edifícios que prestam serviços, hospitais, escolas, por exemplo. O uso de bens imóveis municipais por terceiro poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e o interesse público exigir. Então, você pode, um terceiro, um particular, ele pode utilizar um bem público imóvel, que é esse que, um prédio público, um edifício. Ele pode utilizar? Pode, mas para isso tem que ser feito um contrato de concessão, permissão ou autorização. E tem que ter uma razão, tem que ter um interesse público para isso. Bom, os bens imóveis do município, eles não podem ser objeto de doação nem de utilização gratuita por terceiro, salvo mediante autorização do prefeito ouvida a Câmara Municipal, se o beneficiário for pessoa jurídica de direito público interno, entidade componente de sua administração indireta ou fundação instituída ou mantida pelo poder público. Então vejam bem, no artigo 30 é dito que os bens imóveis municipais eles podem ser utilizados por terceiros, mas aí tem que ser feito o contrato, tem umas regrinhas, o contrato de concessão, permissão, autorização, tem que ter um interesse público para isso. Agora, doar um bem imóvel do município, ele ser doado por um terceiro ou utilizado por um terceiro, ser utilizado por um terceiro de forma gratuita, isso não pode. Só poderá se o prefeito autorizar, ele tem que ouvir a Câmara Municipal e o beneficiário, aquele que for utilizar gratuitamente esse bem imóvel ou for receber esse bem imóvel por doação, ele for pessoa jurídica de direito público interno ou for uma entidade da administração pública indireta, aquelas entidades que fazem parte, que prestam serviços indiretamente à administração pública. Caso contrário, não, tá? Mas a regra é que não pode doar ou utilizar um bem imóvel do município gratuitamente. Bom, as entidades beneficiárias de doação do município ficam impedidas de alienar bem imóvel que dela tenha sido objeto. No caso de o bem doado não mais servir às finalidades que motivaram o ato de disposição, reverterá ao domínio do município sem qualquer indenização, inclusive por benfeitorias de qualquer natureza nele introduzidas. Então, se a entidade que recebeu, foi beneficiária, recebeu aquele bem municipal imóvel que foi doado, que a regra é que não faça isso, mas aí o prefeito autorizou isso. E sendo uma entidade, ela pode receber. Então, ela entrou naquela exceção. Então, ela recebeu ali um bem imóvel do município. Só que o fato dela ter recebido esse bem imóvel não faz com que ela possa alienar esse bem. Ou seja, ela não pode pegar esse bem que ela recebeu e doar ou transferir esse direito desse bem para um terceiro, essa propriedade para uma outra pessoa. Ela não pode fazer isso. Se ela não quiser mais esse bem, porque não serve mais ao propósito, que fez com que ela recebesse esse bem, ela devolve ao município. Bom, e incumbe ao poder público, na forma da lei, direto ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos, tá? Então, por exemplo, a prestação de serviço público de transporte coletivo, que é um serviço essencial, a gente faz através de uma concessão. Tem ali uma empresa privada que presta esse serviço, faz um contrato de concessão. Então, ela vai prestar esse serviço através desse contrato. Então, vai acontecer o quê? Vai ser aberta uma licitação para poder averiguar qual empresa vai ser a vencedora, que vai ter ali o melhor preço, que vai oferecer o melhor serviço. Então, qualquer serviço que será oferecido, serviço público, ele tem que passar por essa licitação pública. Se vai ter ali uma concessão, uma permissão, tem que ser através de licitação. Tem que ser aberta uma licitação para poder verificar o melhor preço, a melhor técnica, o melhor serviço, para que seja justo, para que você consiga ali uma empresa que ela ofereça as melhores condições para o povo. E vamos fazer mais uma questão para estar fechando esse primeiro vídeo. É uma questão do Instituto Avalia. Eu não consegui muitas questões, tá, gente? Tive dificuldade de encontrar questões sobre essa banca, mas as poucas que eu consegui eu coloquei aqui. Então, essa é uma das questões que eu consegui. Tá? A questão de 2023 dessa banca que fala o seguinte:
Com base na Lei Orgânica Municipal, quanto à alienação de bens municipais, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Número 1. Constituem patrimônio do município seus direitos, seus bens móveis e imóveis e seus rendimentos. Isso mesmo, lembra que o patrimônio não é só aquilo que é material, não é só bem móvel e imóvel, mas também seus rendimentos, seus direitos? A 1 está correta. 2. Incumbe ao poder público, na forma da lei, direta ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Sim, acabamos de ver isso, né? Se será prestado um serviço público, um terceiro vai prestar esse serviço, uma empresa privada vai prestar esse serviço, tem que ser feito através de um contrato, né, de concessão ou permissão, e tem que ser aberta uma licitação para poder verificar o melhor preço, a melhor técnica, o melhor serviço. A 2 está correta. 3. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia autorização legislativa. Perfeito, isso mesmo nós vimos, né? Se você adquirir um bem imóvel municipal, seja por compra ou permuta, você precisa dessa autorização legislativa. 3 está correta. E 4. O uso de bens imóveis municipais por terceiro poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e o interesse público exigir. Isso mesmo, né? Se será feito um serviço por terceiro, uma empresa privada, tem que ser feito mediante um contrato de concessão, permissão, autorização. Tá perfeita, 4. Então todas estão corretas, tá? A letra A é a resposta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists, tem playlist contendo simulados de português de diferentes bancas organizadoras, tem playlist contendo simulados de fundamentos de educação, tem playlist de legislação educacional, legislação ambiental, noções de administração pública, entre tantas outras. Então maratone bastante para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.